Olá, gente. Tudo bem? Programa Nova Vida já está no ar. O programa da família paraense, tá? E hoje vou ter o prazer de entrevistar a missionária Sônia Maria Mendes. Quem é Sônia Maria Mendes? Fique à Olá, vontade. ok? Olá, boa tarde. Sônia Maria Mendes é uma pessoa muito simples, mas com uma história, eu creio que especial e extraordinária. Eu fui chamada por Deus com 18 anos na cidade de Brasília, na sede da nossa convenção, da nossa igreja, para trabalhar com povos não alcançados do Peru, em 1988. Então, eu sou cristã desde que eu nasci, minha família é cristã, nós somos da cidade de Brasília e de lá eu fui chamada para ser missionária. Eu, Agora, missionária, o seu trabalho é levar mensagem espiritual. Esses trabalhos que a senhora vem desenvolvendo, a senhora passou muitos anos no Senegal. Que trabalho a senhora desenvolvia lá? o meu trabalho é fazer com que as pessoas tenham uma espiritualidade prática. Isso é independente de raça, lugar ou segmento religioso. Eu não trabalhei só no Senegal. Antes de ir ao Senegal, eu trabalhei 12 anos na América Latina. Eu trabalhei 6 no Peru, 3 no México e 1 na Guatemala. Eu sempre tive a visão de ajudar o ser humano, independente de qual fosse a sua necessidade, qual fosse a sua fé, o seu credo e a sua raça. Porque Jesus não é uma religião. Sim. Jesus é um relacionamento pessoal com Deus, e isso é algo que todos nós precisamos ser ajudados para chegar até aí. Então, no Peru, quando eu trabalhei 6 anos com plantação de igreja, com discipulado e educação, que eram escolas para crianças indígenas, onde não se podia estabelecer escolas formais, porque o Peru foi um país assolado pelo terrorismo entre 88 a Agora, 94. desculpa lhe interromper, já interrompendo. A senhora passou mais tempo no Senegal. É, Desses países todos, dessas experiências todas, aonde a senhora teve, aonde quem faz a espiritualidade, quem leva a mensagem espiritual, que tem maior dificuldade, que tem perseguição. Qual desses países? bom, não tem comparação à América Latina, porque ela é toda livre, Sim. as constituições estão abertas para a pregação do Evangelho. Quando nós falamos do Senegal, nós estamos falando de um país islâmico animista, Positivo. onde não existe liberdade na Constituição para podermos pregar livremente. Então, como se entra nesses países com o Evangelho? Você tem que ter um projeto social de desenvolvimento humano de envergadura muito sólida. Por exemplo, em Senegal eu trabalhei com saúde e educação, sendo que a saúde foi uma vertente maior, porque eu morei numa cidade de 450 mil habitantes, onde havia um médico para cada 25.500 pessoas. Então, é uma área endêmica de meningite, hepatite, cólera e malária. Né? Então, essa área é uma área que dizima os seus moradores. Todo esse trabalho que a senhora vem desenvolvendo, a senhora faz algum trabalho com dependente químico? Porque aqui o Nova Vida é uma comunidade terapêutica, né? Uhum. Bom, nesses países, o dependente químico ele é uma parte quase invisível da população. Se no Senegal havia, eu não conheci. Se no Senegal havia, nunca foi publicado. Se no Senegal havia, não era uma coisa pública. Primeiro porque é um país muçulmano e é proibido a alcoolização pública, é proibido o tabagismo e é proibido o alcoolismo e dependência química, muito menos. Se houve um consumo nesse aspecto, é pela parte estrangeira que habita no país, não pela parte E a nativa. questão da prostituição em si. Isso é muito complicado, porque assim, depende do segmento humano, do tribal onde você está trabalhando. Por exemplo, o Senegal é um país com 150 grupos étnicos diferentes. Os estrangeiros que incursionam no país, em todos os lugares, como turista, nós sabemos que
o turismo sexual hoje é uma realidade Sim. no mundo. Só que em Senegal era uma coisa muito restrita, é um país muçulmano patriarcal, onde esse tipo de prática ela é condenável pela liderança religiosa daquele país. Ninguém se expõe a tal trabalho. Quando eu fiz a abertura, eu falei que o tema seria Espiritualidade. espiritualidade. Uhum. E que vem de ser espiritualidade para vocês? Bom, a espiritualidade ela não diz respeito só à oração, leitura bíblica, oração. O evangelho, ele transforma o homem dentro de si e de dentro para fora. A minha experiência nesses países, como eu digo para o senhor, eu morei num país onde não havia saúde, onde não havia educação, saneamento básico, não havia perspectiva de vida social, educacional para aquela população. Então, nós plantamos um centro de saúde, uma escola de alfabetização, e hoje nós temos jovens fazendo engenharia, pedagogia, enfermagem, medicina, e são bons, excelentes cristãos. Então, a espiritualidade ela é completa, ela muda o homem, Sim. espiritual, físico e socialmente. Social. Agora, para manter esses projetos todos, de onde vem esse recurso? De onde vem essa fonte, né? Essa fonte, esse recurso, essa força? Uma das coisas incríveis de quando nós conhecemos a Deus verdadeiramente, nós queremos que todos... A palavra de Deus é um tesouro, ela é comparada a um tesouro de grande valor que alguém encontra. E quando nós encontramos um tesouro, realmente nós queremos compartilhar, nós queremos dividir. Então, uma das coisas que mais me impacta foi as pessoas que me ajudaram a ficar nesses países. São 32 anos fora do Brasil, trabalhando em 3 continentes e em 3 países, com permanência, com mais de 30 anos. Isso tem custo de viagem, de aluguel, sim, de água, luz, alimento. E cristãos chamados por Deus, eu fui chamada para ir, e eles foram chamados para sustentar. Então, assim, foi sustentada pela minha igreja em Brasília, e por inúmeros cristãos no mundo. Eu tive a ajuda de El Salvador, da Costa Rica, de Cuba, dos Estados Unidos, da Espanha e do Brasil. Senão esse trabalho não seria uma realidade. Porque Deus chama uns para ir e outros para sustentar. Agora, é mais fácil desenvolver um trabalho desse missionário em outros países do que aqui no Brasil, que a dependência química está aí, está... Meu Deus, é uma pandemia, principalmente essa droga agora, que é a K2, K4 e a K9, né? Uhum. Em Rio, São Paulo, no Brasil já está aí. Até em Belém já apareceu alguns casos. Uhum. É mais difícil trabalhar a nível de Brasil ou em outros países? Bom, eu nunca trabalhei nesse segmento dentro do Brasil, mas eu tenho amigos que eu apoio, sim, que trabalham em recuperação. Mas conheço várias histórias, não, né? Em São Paulo tem a Casa Bom Pastor, que é de um amigo. Certo. Ele é cristão, ele é pastor, ele deixou de pastorear a igreja e ele tem o Centro Bom Pastor, certo, em uma área gigantesca de São Paulo, já recuperou inúmeras pessoas, hoje ele está abrindo na Bahia. Então, assim, depende muito porque, por exemplo, no Brasil, nós temos subsídio do governo, nós temos instituições humanitárias, ONGs, que apoiam financeiramente, socialmente, com material e com mão de obra qualificada para esse trabalho, sim ou não? Sim, mas tem muita gente que está abrindo ONG para ganhar dinheiro, né? Isso eu não tenho dúvida. Infelizmente, nós vivemos em um país onde trabalho social em benefício próprio, nós temos que para tirar proveito político. Né? Nós temos que ter muito cuidado, porque eu acho que existe 2 vertentes. Eu tenho uma frase que é minha, que eu aprendi no oeste da África com os patriarcas. Se alguém deixa de fazer o que é certo, não te dá direito de fazer o que é errado. Então, eu acho que a nossa sociedade é muito privilegiada, o nosso país é muito privilegiado. Eu já viajei em muitos países do Centro Árabe, da Europa, da América Latina e da África, e eu digo para você, não existe um nível de país com tanta variedade alimentícia, com tanta aquisição de colegiatura, de tantas facilidades como o nosso. Mas a dificuldade, o que dificulta no país estabelecer um trabalho sério, relevante, para ajudar o ser humano, eu acho que a corrupção está em todos os níveis. Sim, sim, sim. Né? Eu acho que o senhor sabe o que eu quero dizer no sistema social. Pode ficar à vontade, fale português, claro.
Pode? Então é o seguinte, eu fiquei 32 anos fora do Brasil, então em alguns aspectos eu tenho mais relevância para criticar, porque eu vim de fora para dentro. A gente vê que existe muita hipocrisia na sociedade. Ela reclama coisas que ela nunca vai fazer e que ela nunca fez. A facilidade que eu acho nos outros países é que a necessidade ela é tão prática, ela é tão real, que as pessoas querem, elas vão ser sinceras com o pouco que você faz. Certo. Né? Missionária Sônia, no intervalo e voltamos já. E aqui é o programa Nova Vida, o programa da família paraense, de uma comunidade terapêutica que trabalha há mais de 30 anos na prevenção e na recuperação do dependente químico, com mais de 15 mil jovens atendidos. Portanto, se você está usando droga, você tem uma família disfuncional, liga para nós, peça ajuda. Aqui você vai encontrar uma equipe multidisciplinar pronto para atender você. Tamo junto, não saia daí, voltamos já. Qual torcida dá mais valor ao seu time? O Banpará lançou o cartão Afinidade, com vantagens para você e para o seu time. Faça logo sua adesão no aplicativo ou Internet Banking. E tenha descontos em produtos e serviços. Acesse o site e confira todas as vantagens do seu cartão Banpará. Banpará. A GPesca é uma unidade de beneficiamento de pescados, possui a mais alta tecnologia para processar seus produtos. Atua há 18 anos no mercado de pescados, exportando para Estados Unidos, Mercosul, China e mercado nacional. Possui uma cadeia logística que faz desde a captura dos pescados em alto mar até a mesa do consumidor. Produtos rigorosamente selecionados. GPesca, marca de qualidade. Problemas com álcool e outras drogas têm tratamento. Espaço Nova Vida, especializado na prevenção e no tratamento da dependência química. Com uma equipe de profissionais com formação na área da dependência química, o Espaço Nova Vida trabalha a disciplina e a espiritualidade através da terapia cognitiva comportamental. Espaço Nova Vida. Informações 99983-0332 e 3229-3600. Olá, gente. Estamos de volta batendo um papo aqui com a missionária Sônia, com uma vasta experiência espiritual e, detalhe, com trabalho em vários países. Ponto. Agora pergunto à senhora. A senhora falou a respeito de uma formação, não é? Uma formação iniciológica. É missiológica? Missiológica. Missiológica. Que formação é essa? Por exemplo, para você trabalhar em qualquer segmento da vida secular, para você ser um obreiro efetivo, o que é que você precisa? Formação técnica. Da mesma forma, para você servir a Deus em alguns segmentos... Essa formação são quantos anos? Ela é interminável. Mas para começar uma atividade... Por exemplo, eu vou falar de mim, né? Eu entrei numa escola de missiologia em 1988, depois de ficar 3 anos num seminário que estuda a Bíblia. Eu ia ensinar a Bíblia, eu tinha que conhecer a Bíblia. Depois dessa formação, quando Deus me chamou para missões, eu fui para um instituto em São Paulo que estuda povos, língua, cultura, adaptação, como chegar, como iniciar um trabalho e como dentro daquela cultura fazer uma ponte para falar da salvação, do Evangelho de Cristo, da pessoa de Cristo, da sua obra, da sua morte, do seu sofrimento, sua ressurreição, sua volta, e como salvar o pecador. Então, primeiro, eu estudei espanhol, foi a primeira língua adquirida na América Latina. A segunda língua adquirida foi o inglês, porque se você vai trabalhar em ONGs internacionais, você precisa conhecer o inglês. Eu fui para os Estados Unidos e fiquei 1 ano. Fui para Senegal, fui para a universidade, fiz história africana, estudei francês. E depois desse tempo, dentro do Senegal, eu vi a necessidade de falar a língua nativa. Porque uma coisa é falar a língua do colonizador, a língua administrativa.
eu senti necessidade de estudar o Wolof, que é uma rama do árabe, falado por 5 países no África do Oeste, e que é a língua do coração. As pessoas abririam muito mais o coração para um missionário comunicar a mensagem de salvação e encurtaria as diferenças culturais, socioeconômicas e raciais. Então, estudo de língua, estudo de cultura, de contextualização e ponte e estratégia. Então, essa escola em São Paulo, agora ela está com 28 alunos, mas ela já treinou durante 32 anos mais de 5.000 pessoas para várias vertentes. Hoje a nossa missão, ela trabalha com sustentabilidade, Tailândia, Filipinas, Laos e Indonésia. Cabo Verde, Senegal, Guiné-Bissau. Nós trabalhamos na Espanha e trabalhamos Equador, Colômbia, México e Venezuela. Então, nós estamos em todos esses lugares com escola de alfabetização, prevenção de saúde. Venezuela, nós estamos trabalhando na Venezuela, no México, na Colômbia e no Equador, com prevenção de dependente químico. Você sabe que esses países são o berço de droga-adicção. E com pastores, evangelistas, diáconos, pessoas que trabalham em diaconia, que são gente que vão para servir a comunidade em diversas profissões e áreas. Então, para você entrar em um curso desse, você precisa de uma formação técnica em missiologia, que nós chamamos de... E quais os critérios? Os critérios são os seguintes: nós temos o curso em São Paulo, ele é um curso acelerado. Digamos, tem uma pessoa aqui assistindo o programa. E fala, eu quero ir para missões. Quero ir para missões. Eu vou deixar meu telefone. Certo. O nome da nossa missão é Kairos, ela está em 5 continentes, opera... Telefone. Eu sou a diretora de treinamento para o Brasil e América Latina, e Ásia e Europa. Né? Nós temos base em todos esses países. E temos... Qual o telefone para contato? 11 9 4343 4694. É o WhatsApp, é o telefone do meu escritório. Você pode entrar em contato comigo por esse telefone. E se você tem uma chamada de Deus na sua vida, nós temos como prepará-lo por você dentro de qualquer segmento, na África, na Europa, na América Latina e também na Ásia. Eu vou fazer uma pergunta pessoal. E me desculpe aí o telespectador, mas eu sou uma pessoa muito espontânea. Eu sou evangélico. Pois não. Não parece, mas sou. Eu tenho mais de 30 anos que não uso droga. E Deus sempre esteve comigo. Eu, com 80 anos, eu tenho dificuldade de ter intimidade com Deus. A fé eu tenho. Eu quero crer que eu tenho fé. Tá? Mas eu não sei explicar por que eu tenho essa dificuldade de interagir com o meu poder superior, que na minha concepção é Deus. O que a senhora tem a falar para mim, para me ajudar e ajudar aquele telespectador que tem a mesma dificuldade? Eu agora vou ser tendenciosa a voltar para o lado terapêutico, para o lado relacional, para o lado social e familiar. Como era? Eu vou devolver a pergunta para poder buscar uma resposta para o senhor. Eu podia lhe dar uma resposta queima-roupa, bam, mas eu preciso entender em alguns minutos e segundo a mochila familiar, o contexto familiar, o contexto social de onde o senhor saiu. Como era o seu relacionamento com o pai, com o seu pai físico? Meu pai físico vem de uma família disfuncional, ponto. Né? Minha mãe, católica. Eu tenho uma formação religiosa dentro de um seminário católico em Bragança, Santa Terezinha. Fui expulso do seminário. Comecei a usar droga com 12 anos. Né? Na realidade, a minha formação não foi com Deus, foi distante desse pai. Foi externa, sem Então, Deus. nunca tive a afinidade com Deus, como não tive afinidade com meu pai, com minha mãe, com meus filhos, com esposa, com ninguém. A minha afinidade era com a prostituição, com o mundo do crime, com tudo que não presta. Ponto.
Aí eu fui resgatado da sarjeta pelo padre Luciano Brambila, da Igreja de Nazaré, que foi meu professor quando eu fui seminarista, por pessoas amigas, tá entendendo? Passei por várias dificuldades de saúde, saí agora de uma situação que eu estava com câncer e fui curado, sem remédio, Deus me curou, ponto. Então, eu sinto a presença de Deus, eu sinto aquela energia positiva, assim, aquela coisa assim, mas eu tenho a dificuldade de interagir. Nas minhas orações, eu não consigo uma concentração com Deus, essa intimidade que eu queria sentir. Que eu vejo pessoas orando, louvando, chorando. Eu queria sentir isso, eu queria sentir essa presença, eu não consigo. Por quê? Me ajude. Bom, a fé... Eu não sei se é um tema para o programa, mas eu estou falando daquilo que eu sinto. A resposta que eu posso dar para o senhor é que nós, aqueles que somos nascidos de novo em Deus, não vivemos baseado no que sentimos. Nós vivemos baseado no que cremos. Muitas vezes, aquilo que é aparente não é real. Você vê uma pessoa chorando, se descabelando, gritando. Isso não significa que ela está tendo uma conexão com Deus cada vez que ela tem uma manifestação dessa. A conexão de Deus, principalmente, ela é revelada através do seu caráter. Do seu relacionamento de testemunho pessoal. Então, assim, como brasileira, nesse aspecto, eu não sou muito emotiva para isso, porque eu vivi em culturas mais racionais, em culturas que pensam mais, que meditam mais, e eu vejo que nós somos de uma cultura muito emocionalista, que às vezes confunde relacionamento com Deus, com lágrimas, com manifestações de grito ou conexões de contrição. A Bíblia fala que a fé, ela é a convicção daquilo que eu espero, por fé. A convicção de coisas que eu não vejo. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas convicção daquilo que eu espero. Então, eu não creio que o Senhor não tenha uma conexão com Deus. Eu creio que ela se manifesta de outra forma. A sua conexão, ela está no seu dia a dia, baseado naquilo que o Senhor realiza. O Senhor jamais estaria no lugar onde está, fazendo o que está, da maneira que está, se Deus não estivesse dentro de você. Amém. Ninguém faz, ninguém ajuda o ser humano, ninguém se doa pelo outro, ninguém persevera um trabalho tão árduo, tão duro como o Senhor faz, se realmente a conexão do Espírito Santo, Deus não estivesse na sua vida. Isso é uma coisa que possivelmente o Senhor codifica de outra maneira, mas eu não creio. Porque, por exemplo, eu não sou uma pessoa tão emotiva. Então, a fé, ela não é emotiva. Ela pode se manifestar em situações onde você chora, mas isso, orar aí porque eu não estou chorando, não significa que Deus não está comigo, que eu não tenha fé. Quando eu falo chorar, eu percebo que a pessoa está emocionada. Não, mas muitas... Presta atenção. Eu já vivi entre grupos que não tinha uma manifestação de emoção. Eu preguei e ninguém se movia. Falava e ninguém chorava. No entanto, o que codificou aquela emoção de seguir a Deus era o caráter de testemunho, de perseverança que aquelas pessoas tinham no meio da dificuldade. Então, assim, eu codificando, ouvindo o Senhor e todo esse trabalho extraordinário que o Senhor está fazendo há quanto tempo? Há 30 anos, mais de 30 anos, com mais de 15 mil jovens atendidos. Isso jamais aconteceria sem fé, sem uma conexão verdadeira com Deus, e sem uma ação de Deus de sustento sobrenatural na sua vida. Ponto. Com toda a sua experiência, o que mais marcou na sua vida, nessa andança aí por vários países? Um momento assim que a senhora realmente despencou. Nossa, tantas coisas. Tanta eu acabei de sair, vasta, né? Eu acabei de chegar da Turquia. Eu passei agora em Antáquia, que é a cidade onde não ficou ninguém vivo. Como assim? Sobre aquele terremoto que teve. Tá. Então, eu acabei de chegar agora, junto com outro pastor, ele é psicólogo e terapeuta. Nós fomos ajudar os obreiros que, em uma noite, tinha tudo e no amanhecer não tinha mais nada. Então, assim, teve muitas coisas que me marcaram nessa vida, mas ver aqueles homens que perderam casas, filhos, esposas, lojas, carro, casa, que estão debaixo de uma barraca da ONU, sem nenhuma perspectiva de ajuda.
aquilo me E você se sente impotente também nessa Aquilo me situação? impactou porque em nem 1 centímetro sua fé foi abalada. Eu fiquei pensando, se fosse eu, conversamos com eles, ajudamos, oramos, fomos fazer um programa de 15 dias de análise, de ajuda, de repatriamento para alguns obreiros, e muitos deles falaram para mim, nós não vamos voltar. Deus nos chamou até aqui, não é para voltar atrás. É difícil, mas nós temos a fé e a alegria de saber que estamos servindo um povo a ter vida eterna e esperança de vida É eterna. por isso que é missionário, né? Então, aquilo me impactou tanto que eu não consegui dormir nas 15 horas de voo de retorno ao Brasil, que eu pensava, meu Deus, nós temos tanto nesse país e somos tão imperseverantes, né? Então, isso foi o que mais me impactou nesses últimos dias. Agora, a senhora está aqui em Belém, no município de Ananindeua, né? No Como estado que do chegou? Pará. Como O que a senhora chegou? veio fazer aqui? Desculpa. Uau! Essa pergunta assim, o que veio fazer aqui? É. Qual é a missão? Qual é o trabalho? Muito. Eu vim aqui porque eu dei um simpósio em Dá São... licença, 2 minutinhos. Vem cá, pastor. Venga, por favor. Fica aqui atrás. Tá chorando, João? Não chora, não. Fica em pé aí. Ó, esse aqui é o pastor da minha igreja. Foi esse homem que fez orações quando eu estava com câncer. Eu fui para São Paulo desenganado para fazer o transplante. Está aqui o homem, com a graça de Deus. Obrigado, pastor. Chegou a oportunidade de eu te agradecer, falando para o estado todo. Tá? Tamo junto. Lembra quando... Mas fica aí, rapaz. Para onde é que tu vai? Fica aí, não, vai ficar até o fim agora aí. Fica em pé aí. Fica aí, ó. Fica em pé. Tá? Bem, Como eu se diga cheguei- agora, o que a senhora veio fazer aqui? Eu estava em São Paulo fazendo um simpósio numa igreja muito grande para pastores, justamente desafiando que a igreja brasileira é devedora de missões, que ela deve dar, porque ela tem muito. E nesse seminário havia um senhor de Castanhal, chamado pastor Adonai, e ele falou assim, eu preciso de você nessa cidade, você precisa levar um desafio na igreja. Falei, pastor, eu acho que eu não tenho mais agenda para esse ano, mas ele me imprensou tanto, falei, eu vou. Então eu vim pela primeira vez, estive lá quinta, sexta, sábado e domingo, 4 dias em um simpósio de Em missões, Castanhal. E agora aqui... Foi extraordinário. E aí eu vim dar aula aqui em Marituba. Segunda razão porque eu vim. Lá em São Paulo tem um casal daqui de Marituba. Eles foram fazer formação missiológica. E hoje eu estou aqui porque eu falei, puxa, eu vou bem ali no Castanhal. Vou em Marituba e não falo com os irmãos. Eu me senti um pouco devedora assim, e liguei para a Gisele. Gisele, vou estar aí do lado de Ananindeua. Eu quero dar um abraço em você. Só que eles fizeram uma conferência. Na Assembleia de Deus do Ministério Belém, onde o seu pastor faz parte também, é o 3º vice. E nós, através da missionária Gisele, chegamos até a missionária Sônia. O aceitou o convite, vai estar conosco na sexta-feira e no sábado, às 19 horas. Qual é o endereço? Rua das Carmélias, número 43, bairro do Girassol, lá em Águas Brancas. Positivo. Então, para encerrar, uma mensagem para o nosso telespectador. Indarte ala da fabegadina bajo re sadomam de jep, indarte kep kikogam amdund gudujer. Essa é uma palavra em árabe holofal que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a mensagem para o Brasil e o mundo inteiro. Pastor, uma mensagenzinha rápida. Vamos, não perca, porque eu creio que Deus tem milagre reservado para as vossas vidas. Rua das Carmélias, número 43, Assembleia de Deus, ADN Belém, Vila dos Vales. Conto com a presença de todos. Você. Como está escrito lá no Evangelho de Mateus, roguemos ao Pai para que Ele envie mais trabalhadores, assim como enviou a missionária Sônia, cada um de nós, seu Veiga, pastor Júnior e a mim, para a sua seara. Você que está nos assistindo é mais um trabalhador. Creia nesse milagre, creio que Deus vai te chamar para trabalhar para Ele. Bem, eu agradeço a senhora. Eu também agradeço. Prazer. Parabéns pelo trabalho. Continue firme. Obrigado, senhor. Beleza. Deus abençoe. Continue aí. Você, família.
Esse é o programa Nova Vida. Hoje, um programa totalmente espiritualizado, levando a mensagem para quem precisa, para quem necessita da palavra do Pai maior, que é Jesus. Ponto. Agora, você que tem uma família sofredora, uma família disfuncional, sem Deus, sem esse poder superior, liga para nós. Teu filho está usando droga, está se matando e matando a família num todo. Procura Deus, procura o Espaço Nova Vida. 999-830332. Programa Nova Vida, o programa da família paraense. Tamo junto. Quer conhecer melhor o nosso programa? Nós temos também a rádio e a TV Weber Nova Vida. espaconovavida.com. Você vai conhecer todo o trabalho. E venha nos visitar, peça informação para a polícia, Ministério Público, para quem você quiser. Aqui, além da equipe, nós temos o médico dos médicos, que é Jesus. Até o próximo programa. Fique na paz. Programa Nova Vida. Oferecimento Bampará. Onde tem Pará, tem Bampará. E Sistema FIEPA, uma iniciativa da indústria paraense.